Meio-dia, 26 minutos. Estamos de volta aqui na programação do Mesa para Dois. E como eu prometi, tá uma diversidade maravilhosa. E eu tenho a honra de receber o embaixador do Brasil no Cabo Verde e escritor também, Bert Júnior. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Muito obrigado pelo convite, Bárbara. Queria saudar o seu público, o público da Rádio Nova Brasil, o público do seu programa. Mas dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Não, o prazer é meu. A gente adora, ama de paixão receber escritores, e ainda mais com essas trajetórias bem diversas e com obras bem peculiares. Assim, quem gosta de literatura já deve ter se deparado muito. É gosto não. Eu sou apaixonada por distopias. E quando me falaram do livro, eu fui pesquisar mais, eu falei, peraí, uma distopia, mas com comédia com riso, como é que isso funciona? Porque distopia geralmente é isso, causa um incômodo, porque são cenários geralmente muito atordoantes e que tem problemas seríssimos. Aí eu falei, gente, mas proibir o riso também não é. Explicar um pouquinho pro ouvinte, assim, qual é a premissa do livro, que seja uma distopia num futuro em que é proibido o riso. Bom, você assinalou muito bem, não é, que distopia pinta aquele cenário sombrio, não é? Uhum. Um cenário normalmente de futuro, uma projeção, não é? Mas não necessariamente. Mas no meu caso, o livro saiu assim. Eu imaginei como premissa uma sociedade em que, após uma pandemia muito forte, mais forte do que a gente viveu recentemente, as forças políticas dominantes naquele país resolvem explorar politicamente esse tema do humor, apontando o humor como um problema, como um causador um potencializador da transmissão, não é, do vírus, mas também um elemento de desagregação nacional, não é? Assim, um elemento contrário às forças produtivas, contrário à economia, não é? Então, elegem o humor como um inimigo nacional, não é? E ele passa a ser perseguido e combatido, né? O bom humor. E para isso, então, o governo conta com as brigadas anti-humor, né, que estão em todas as capitais do país, e a história se passa na capital federal do país, não é? E então existe a brigada anti-humor e existem os militantes narrativos, né? E os militantes narrativos também são uma força que atua, né, para coibir o humor, não é, em linha com a visão ideológica do governo. E aí tem essa resistência, que é o Risolindo, que é o protagonista, e que, bem, desde já do nome, tem essa angústia mesmo, né, de questionar essa autoridade. Porque ele é uma figura, assim, já naturalmente cômica, não é? Ele é uma figura engraçada. Ele é um professor de literatura numa escola no nível médio. E ele, então, tem esse trabalho voluntário em hospitais, né? E onde ele vai junto a doentes em estado grave, em estado terminal, e vai contribuir ali contando histórias, né? Contribuir com o bem-estar desses doentes, não é? Contando histórias bem-humoradas, histórias divertidas, algumas delas da própria autoria dele, Risolindo, né? E aí, quando o sistema descobre que existe alguém fazendo esse tipo de trabalho num hospital, resolvem coibir, né, essa prática dele. Mas, ao mesmo tempo, não há uma base legal, porque o parlamento ele resistiu a aprovar uma lei que tornasse o humor, de fato, ilegal. Então, há uma política, assim, um pouco... um discurso do governo forte, né, tentando ganhar as mentes, né, das pessoas, e também uma prática, assim, de coercitiva, mas na informalidade, não é? E tem até uma cartilha, não é? A cartilha cívica, não é? Que tem um conteúdo anti-humor, que as brigadas anti-humor procuram implementar, não é?
E, enfim, esse é o grande ambiente, né, no qual desponta essa figura, não é, engraçada, uma figura cômica o Risolino do Espalholéu. E é muito curioso, como a gente pode traçar paralelos, né, no livro Antes do Fim do Riso, com vários modelos de governo que a gente teve, de vários momentos de vários países na nossa história, que, assim, quando a gente coloca no riso, fica parecendo ridículo, mas que eles fizeram isso com outras formas de cultura, que também não era claro, mas a gente fala, hoje chegou ao absurdo que a gente é também, né? A gente consegue traçar esse paralelo com várias me veio muito à mente agora, você falando, já me veio muito à mente aquele filme do Chaplin, né, em que ele ridiculariza o Hitler, né? Então, a visão do humor é essa visão irreverente, não é? Que consegue olhar as coisas de um outro ângulo. É sensacional. Sensacional. Então, no caso, por exemplo, naquele momento no mundo, o Hitler era uma figura levada a sério, não é? Mas o Chaplin, então, explora humoristicamente, mostrando, revelando como era ridículo aquilo, não é? Aquele discurso, aquele tipo de personagem, não é? Então, é fantástico. E esse é o grande trabalho do humor, né, que eu acho. Eu sou apaixonada. Bem, você já tem outros livros lançados, né? E como é que é? Desde pequeno você tem essa veia literária, desde Porto Alegre tem essa veia literária. Essa veia, eu sempre gostei de histórias, a minha avó leu muito para mim quando criança, não é? Lindo. E aí eu desenvolvi esse gosto pela literatura, pela história. E aí na adolescência despontou, não é, a vontade de escrever. E eu comecei escrevendo poesia. E eu tive a sorte de, aos 18 anos, eu participei de um concurso literário lá no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, e eu fiquei entre os finalistas na categoria poesia, né, com dois poemas. Então isso marcou já desde o princípio, não é, uma coisa muito positiva, né? Foi uma marca muito positiva e que, enfim, com muito orgulho, no júri tinha o Mário Quintana, a Lia Luft, né? Era um júri de de excelente nível, claro. E então aquilo marcou bastante, eu com 18 anos ali, e o Mário Quintana, eu lia muito, era meu poeta na época, o meu poeta preferido, então foi algo assim incrível para mim. E define toda essa trajetória. Hoje você conciliando esse trabalho, né, como embaixador do Brasil e Cabo Verde, com a literatura, com tudo isso, assim, e deve ganhar muito repertório. Isso é uma delícia, né, você costurando, não de forma direta, não, obviamente, mas juntando esses vários pontinhos que você vê de pessoas, de histórias, de contextos para trazer para a literatura. Eu acho que essas experiências inspiram muito, né, são experiências bem diversas. Sim. Eu já passei por países muito diferentes uns dos outros, né? E então, às vezes a gente é inspirado por situações, né? Por personagens, né? que acabam aparecendo de uma forma ou de outra. Sim, não direto, mas no texto. Quem quiser saber, o livro foi lançado agora dia 9 na Circulares, que é uma das livrarias do coração aqui de Brasília. Quem quiser ter acesso, já está nas Circulares, onde encontra mais? Sim, aqui em Brasília, o público interessado pode encontrar o livro na Livraria Circulares. Ele pode ser comprado online na loja da editora 8,5, que é uma editora do Rio de Janeiro. E a partir da próxima semana vai estar disponível também na plataforma da Amazon, em versão impressa e digital. Sensacional. Então procurem lá Antes do Fim do Riso, Bert Júnior. Muito obrigada, Beth, pelo bate-papo, pela expressão, pelo contexto e pela coragem também, né? De não ter a distopia juntando com o humor, vamos fazer. Vamos criar. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.